Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Feliz ano novo para todo mundo. Essa é, acho que, a primeira vez que estamos nos falando depois que o ano virou. Sejam bem-vindos a 2022. Espero que, de fato, seja um ano melhor, seja um ano de bonança para todos nós. Estamos precisando, com certeza. Então, se é a primeira vez que você está passando aqui, já sabe, vou dar aquele recado. Se inscreva no canal, ative as notificações, aproveita e manda esse vídeo para as pessoas que curtem astrologia e gostam de estar atualizadas sobre os movimentos astrológicos no céu. Então, vamos falar sobre esta semana. Essa semana começa com a força da lua nova acontecendo no signo de Touro. Aproveito e já compartilho a minha tela. Esse é o mapa da lua nova, que acontece às 15h33 no horário de Brasília, a 12h20 do signo de Capricórnio. O aspecto mais importante é um trígono a Urano. Então, sugere um primeiro ciclo lunar deste ano de 2022, com boas possibilidades de inovação, de implantarmos mudanças interessantes de uma forma bem planejada, bem estratégica, sem que a gente precise causar muito rebuliço. Então, a gente tem aí uma boa chance de melhorar o nosso trabalho, as nossas atividades, a nossa consciência, não só individual, mas também nossa consciência social. Urano é um grande despertador, e Capricórnio é um signo de conservadorismo, de realismo, de senso prático. Então, Urano aqui pode adicionar uma boa dose de inovação, uma dose mais progressista, e pode abrir a cabeça da cabra capricorniana para as coisas novas, né? Talvez olhando para essas novidades, olhando para o novo, com menos suspeita, com menos receio. Então, este primeiro ciclo de 2022 traz essa pegada de olhar, de estarmos muito realistas, muito pragmáticos, simbolizado pela ênfase no signo de Capricórnio que estamos tendo atualmente, mas com essa possibilidade de implantar mudanças interessantes na nossa vida. É interessante também porque, como a gente sabe, Saturno e Urano estão atualmente em quadratura, e Saturno é o regente do signo de Capricórnio. Então, esse começo de ano propicia essa boa oportunidade de a gente já começar olhando mais de perto esse desafio que representa a briga entre Saturno e Urano nos céus, que já está vindo desde 2020. Então, neste ciclo, se nós estivermos atentos, a gente pode encontrar muitas pistas, a gente pode ter aí muitas saídas para aqueles imbróglios, para aqueles dilemas que são aparentemente insolúveis, representados aí por Saturno e Urano, porque esse é o momento que a alma capricorniana, representada por Sol e Lua em Capricórnio, tem essa abertura mais curiosa para o novo, para o diferente, para aquilo que não tinha olhado antes, representado por este Urano. Então, esse é o nosso começo de semana com essa lua que acontece ainda no dia 2, que é um domingo. E agora, olhando de fato as movimentações, começando na segunda, dia 3, então aqui a gente tem o mapa do dia 3 de janeiro, começando com a Lua ainda no signo de Capricórnio, depois de ter feito conjunção ao Sol no dia anterior. Essa Lua, na segunda-feira, em Capricórnio, ela já sinaliza uma primeira semana do ano muito, muito ocupada, muito cheia de tarefas, nós muito focados, talvez,
nas nossas metas, nos objetivos do ano. De fato, esse é um excelente dia para nós desenharmos, para nós pensarmos no que nós queremos para esse ano, não só no sentido de esperarmos, de criarmos expectativas sobre o que o ano vai nos trazer, mas principalmente sobre como vamos nos responsabilizar, nos comprometer com as nossas metas, isso que estamos querendo realizar. Então, hoje é um bom dia para nós, de fato, fazermos esse planejamento com muita atenção, com muita seriedade, com muito pé no chão, sem ficar colocando metas inatingíveis, sem ficar, sabe, viajando na maionese, como se diz por aí, porque, além de termos essa lua em Capricórnio, ela passa o dia se aproximando de uma conjunção com Vênus e com Plutão, também ali no terceiro decanato de Capricórnio. Vênus, como sabemos, está retrógrado em Capricórnio. Hoje, inclusive, ela passa pelo grau 22, que é o grau aonde aconteceu a conjunção entre Saturno e Plutão em 2020. Então, hoje, nesse dia, a gente também tem chances de repensar, de revisar o que aconteceu na nossa vida desde janeiro de 2020, como a gente tem lidado com todos os desafios, o que mudamos, o que abandonamos, o que ainda precisamos trabalhar em nós. E, além disso, hoje nós também temos, quando eu falo dos planejamentos, o que nos ajuda é que também temos Mercúrio em Aquário, se aproximando da conjunção com Saturno. Essa conjunção ainda demora uns dias para acontecer, porém, essa posição de Mercúrio em Aquário também ajuda a olhar para o futuro, a fazer esses planejamentos com mais clareza, com mais lucidez. Então, segunda-feira traz esse clima super capricorniano, bom de trabalhar, bom de arregaçar as mangas e bom de também traçar planos estratégicos para esse ano que estamos começando. E aí, seguindo, a terça-feira já traz a Lua no signo de Aquário. De novo, favorece esse olhar para o futuro, favorece também nós termos um dia diferente, fazermos as coisas com uma pegada mais inovadora, sair da mesmice realmente. A Lua em Aquário sempre joga atenção também sobre as nossas relações sociais, especialmente as nossas amizades, os grupos aos quais nós pertencemos. Então, é um dia de olhar para esses assuntos que são bastante importantes também na nossa vida. Outra coisa interessante é que a gente tem também a conjunção de Lua com Mercúrio a 2 de Aquário. Então, de fato, é um dia muito favorável para fazer esses planejamentos mais uma vez. Lua conjunta Mercúrio, talvez a gente tenha aí uma noite povoada de muitos sonhos, porque são dois planetas associados, com sonhos associados com esse transitar entre mundos. Então, é um dia que está bastante interessante para esses assuntos. E aí, seguindo em frente, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que, nesta semana, o planeta que está mais ativado é o planeta Netuno. Então, essa semana também traz, apesar de a gente começar com esses dias bem realistas, devido a essa coloração capricorniana da lua nova de Capricórnio, nós temos uma boa ativação de Netuno a partir de um sextil que Vênus faz a esse planeta e também uma conjunção que a Lua faz a esse planeta. Então, Netuno muito ativado traz uma qualidade muito sonhadora, uma qualidade de sensibilidade, uma imaginação mais fértil, uma criatividade mais ativada para nós seguirmos com as nossas coisas também. Quer dizer, não é uma semana somente de pé no chão, é uma semana onde a gente pode botar os pés no chão, mas a nossa cabeça, o nosso coração alcança as estrelas e possibilita que a gente
com muito realismo, consiga também sonhar um pouco, consiga elaborar esses planos de maneira que eles não precisem ser tão cinzentos, ser apenas práticos, que eles possam ser práticos e funcionais, mas que também possam agregar criatividade, imaginação e cor, por que não, né? Então, tem essa boa ativação de Netuno ao longo da semana. E na quarta-feira, a Lua ainda está em Aquário, ela já fez a conjunção a Saturno no dia anterior, e daqui de Aquário, ela segue sem fazer grandes movimentos adiante, inclusive ela passa a maior parte do tempo aqui vazia, depois de fazer um sextil com Marte. Então, a quarta-feira é um dia para nós não termos muitas expectativas sobre o que quer que seja, porque a Lua ela abre o dia vazia e fica, deixa eu confirmar aqui, ela vai entrar em Peixes já no final da noite de quarta, portanto, a gente tem aí praticamente 24 horas de Lua fora de curso, no signo de Aquário, e isso sugere que a gente precisa ter muita flexibilidade nesse dia, porque há uma propensão muito grande a imprevistos, a rearranjo de planos, as coisas saírem um pouco diferentes, e aí, ao invés de a gente ficar irritada, da gente ficar de maus bofes, frustrada por causa desses contratempos, vamos olhar para eles como talvez golpes de sorte, talvez como situações que podem também representar alterações positivas, podem também representar boas surpresas, por que não? Certo? E aí, eu esqueci de mencionar uma coisa que no dia 3, que é segunda-feira, nós também temos o planeta Júpiter quadrando o eixo nodal verdadeiro. A segunda-feira também traz um pouco essa sensação de que algumas coisas parecem, nós sentimos como se elas estivessem um pouco desencaixadas. Às vezes a gente pode duvidar um pouco daquilo que nós estamos fazendo, do sentido daquilo que estamos fazendo. Será que é isso mesmo? Então a gente pode ser acometido de algumas dúvidas, essa sensação de estar será que estamos no lugar certo? Então, fiquemos atentos a isso, porque, às vezes, em função dessas incertezas, a gente pode tomar decisões equivocadas, a gente pode ter um julgamento equivocado a respeito das coisas, às vezes a gente pode, inclusive, exagerar nas expectativas, a gente pode exagerar nesses planos que estamos fazendo, e aí a gente tem que recorrer de novo à energia de Capricórnio para manter os pés no chão. Voltando aqui para a quinta-feira, que era disso que eu estava falando, na quinta nós já temos a Lua em Peixes, e a gente vira a noite de quarta para quinta com a Lua em Peixes, olha, juntinha a Júpiter, no grau 1 de Peixes. Então, esse é um dia que já começa muito sonhador, é um dia que já começa bastante sensível, muito romântico, e traz uma coloração muito diferente do começo da semana que nós tivemos com a Lua de Capricórnio. Portanto, é um dia já mais favorável para todas as atividades criativas. A Lua já está surgindo no céu como um anel bastante fino. Então, olhe para o pôr do sol, porque você vai ver essa Lua muito bonita. É possível ver essa Lua, inclusive, numa conjunção muito bacana com Júpiter, nesse grau 1 de Peixes. Então, a gente pode ter um belo espetáculo nesse dia. Vou até olhar aqui o horário disso.
ali por volta das 19, 20 horas, a gente já vai ter a Lua aparecendo no horizonte oeste junto com Júpiter. Então, um belo espetáculo que a gente tem mais uma vez nessa noite. E aí, seguindo, o dia bem colorido por essa conjunção de Lua em Peixes junto com Netuno, a gente fecha a noite com a Lua já se aproximando de um bom contato com o Sol em Capricórnio. Então, essa noite ela está um pouco mais romântica, ela está mais criativa, é uma noite bem bacana realmente para conversas, para bons contatos, e exatamente por causa desse contato entre a Lua e o Sol. E aí, finalmente, fechando a semana útil, nós temos na sexta-feira a Lua em Peixes ainda, e a Lua passa o dia fazendo conjunção a Netuno, sendo que Vênus também já está vindo desde a quinta-feira, fazendo um bom contato com esse Netuno. Portanto, é aquilo que eu tinha falado antes. Tem uma coloração muito forte, né, do meio da semana em diante, dessa qualidade netuniana, que favorece muito solidariedade, empatia, altruísmo, a gente buscar se conectar mais com os outros. É um aspecto muito bacana para todas as pessoas criativas, para todo mundo que depende da imaginação. É um aspecto muito legal para você também visitar pessoas que precisam de atenção, para você exercitar a solidariedade de uma forma bem prática, realmente. Nessa coloração netuniana, a gente também tem facilitados esses processos mais sensíveis, às vezes, de nos conectarmos com os outros, mas também de nos conectarmos com outras esferas energéticas. Portanto, no lado menos positivo, né, dessa ativação forte de Netuno, a gente precisa se precaver com contaminações, e aqui você pode entender tanto no nível literal, sempre que a Lua está aí em Peixes ativando o Netuno, as nossas defesas podem ficar mais frágeis, então são dias para a gente se cuidar um pouco mais em relação às nossas defesas físicas, ainda estamos em pandemia, então não esqueça a sua máscara. E também energéticas. As nossas defesas energéticas podem estar mais porosas, energéticas e emocionais. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa facilitação de conexão, de contato com outras pessoas, para entendê-las, para ajudá-las, para compreender o que está se passando com elas, às vezes isso acontece sem a gente estar muito consciente. E a gente, às vezes, se mistura demais com problemas que não são nossos, de uma maneira que pode ser, sim, nociva. Quando você vê, você está ali meio prostrada ou prostrado, sem conseguir sair do lugar, se sentindo meio borocochô, meio deprê, sendo que nada realmente complicado aconteceu com você. Às vezes, você está simplesmente captando aquilo que está vindo de fora, percebendo essa dor que está muito forte no mundo, e a gente sabe que estamos ainda nesse contexto muito desafiador, muito complexo, onde sim há muito desespero, muita desesperança, muita incerteza no coração das pessoas. E tudo isso cria essa massa emocional e energética que é bastante complexa, que pode ser bastante pesada. E as pessoas que são muito empáticas, elas sentem isso mais fortemente, particularmente num dia como hoje, quando a gente está nesse estado de espírito mais propenso a sentirmos o que está boiando aí fora, né, nas outras esferas. Então, é bom a gente ter uma atenção com isso. Como que a gente pode melhorar?
Como a gente pode se proteger disso? Primeiramente, você faz a sua meditação, respira, esteja sempre muito consciente do seu próprio campo, esteja sempre muito centrado nos seus objetivos, aquela coisa de mindfulness é algo que pode ajudar bastante, e também esteja consciente de que você não é o salvador ou a salvadora da pátria, e a sua ação é limitada no sentido de ajudar quem quer que seja, e essa ajuda sempre tem que ser com muito respeito. As pessoas que mais sofrem com esse tipo de situação são as pessoas que, às vezes, querem ajudar demais e elas não conseguem se proteger, se preservar. A maneira de nós ajudarmos, ela precisa ser feita de forma muito respeitosa para não ser invasiva com o outro, e também para não ser prejudicial a nós mesmos. Então, consciência do seu próprio campo, meditação ajuda bastante, ancoragem naquilo que você realmente é, são coisas que podem ajudar a preservar esse nosso campo emocional e energético. E no sábado, nós temos a conjunção inferior de Vênus ao Sol, que é o ponto alto da retrogradação do planeta Vênus. Só recapitulando rapidamente, Vênus, planeta dos valores, do relacionamento, da autoestima, tem estado retrógrado desde o dia 19 de dezembro, ficou retrógrado a 26 de Capricórnio, conjunto a Plutão, está descendo de volta nos porões capricornianos, e hoje faz essa conjunção inferior ao Sol, que ela está no coração do Sol, ela faz a conjunção Casime também. Ali acontece um processo alquímico em que Vênus ativa muito essa qualidade também, em que o masculino e o feminino se misturam, em que a gente tem uma transmutação de uma Vênus Urânia para uma Vênus Pandemos, que é mais da terra, que é mais quitônica, que é mais instintiva, e a partir daqui, Vênus fica atrás do Sol, ela vai descendo mais ainda, voltando por Capricórnio, até que ela vai estacionar no dia 29 de janeiro. Daqui a aproximadamente uns 10 dias, depois do dia 8, Vênus volta a aparecer no céu, só que Vênus começa a aparecer agora como estrela matutina, antes do nascer do Sol, na alvorada, a famosa estrela d'alva. Então, essa conjunção de Vênus com o Sol é um dia também muito, muito potente para nós olharmos para nós mesmos e vermos o quanto nos valorizamos e vermos o quanto nós conseguimos ser fiéis e ser leais a nós mesmos em primeiro lugar, antes de irmos para as relações. É um momento muito potente de olhar para esses nossos valores mais de perto, de olhar para como esses valores moldam as nossas relações e se conseguimos ser leais aos nossos valores dentro dessas relações, ou seja, como eu disse, leais a nós mesmos, ou se às vezes a gente trai esses valores, a gente trai a si mesmo para caber num relacionamento, para se adequar a certas relações sociais, para cumprir expectativas sociais, para cumprir com as expectativas do outro, para cumprir até com ambições que são mundanas e que talvez nem sejam nossas. Às vezes, nós pegamos emprestado desses valores vigentes, daquilo que é dito que é o certo lá fora. Ah, você tem que ter uma carreira de sucesso assim, assado. Você tem que ganhar X dígitos por mês ou por ano. Você tem que ter tal imagem. Você tem que fazer tal coisa. Esses tem que às vezes a gente absorve sem se dar conta, sem analisar muito, e a gente começa a repetir cegamente, a gente começa a replicar protocolos
que talvez nem façam tanto sentido assim para a nossa alma, para a nossa identidade, para aquilo que nós somos realmente. Então, a conjunção de Vênus e Sol propicia que a gente esteja mais consciente de todas essas questões num nível que é muito profundo. E talvez a gente pode ter alguns momentos de ahá, sabe, aqueles insights, aqueles momentos em que a gente pode ter um pouco mais de clareza sobre algumas dessas questões. Então, esse é um dia bastante especial devido a essa conjunção que Vênus faz ao Sol. Essa é uma das pontas estelares do ciclo de retrogradação de Vênus, sendo ativado aqui no grau 18. E o domingo, nós fechamos o domingo ainda nessa energia de Vênus-Sol, porque a conjunção fica exata ali já no virar de sábado para domingo, portanto, a gente tem aí esse processo bastante potencializado, e claro, né, eu falei bastante de nós pensarmos, reavaliarmos os nossos valores, e isso inclui repensar também nossos relacionamentos, que é a tônica principal da retrogradação de Vênus, mas a gente sempre pensa muito, quando fala de relacionamentos, de repensar, de revisar nossos valores, a gente pensa muito sobre o quanto a gente se molda às expectativas dos outros, o quanto a gente, às vezes, se aliena da gente mesmo, e etc., etc., sempre da nossa perspectiva individual. Mas uma coisa que a gente também precisa fazer é a reflexão contrária. O quanto nós também, às vezes, somos demasiadamente exigentes com os outros, o quanto nós também criamos expectativas irreais a respeito do que o outro pode fazer por nós, das responsabilidades que o outro tem que assumir em relação a nós. Então, a gente também precisa repensar o equilíbrio, não só em relação ao que nós damos, mas também em relação ao que recebemos. O quanto o que o outro dá está equilibrado com o que nós damos. Então, é um período que essas verdades precisam ser olhadas de uma forma bastante justa, não só daqui para lá, mas de lá para cá também. E, às vezes, a gente precisa admitir, se a gente é íntegro realmente, a gente precisa admitir que nós é que somos o problema na relação. Que, às vezes, nós é que somos muito exigentes, nós é que somos duros, nós é que somos mesquinhos, nós é que criamos dificuldades na comunicação, nós é que nos fechamos. Então, vale muito refletirmos sobre tudo isso e pensar que não é só o outro que pode representar problemas, que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade em toda a dinâmica que acontece nas relações. E isso vale não apenas para as relações amorosas, mas para todas as relações, incluindo relações de amizade, incluindo as nossas relações de trabalho, no nosso ambiente de trabalho. Então, também é muito importante nós pensarmos sobre se o prato da balança não está mais alto do nosso lado, quer dizer, o outro está dando muito, o outro faz muito, e a gente está aqui numa posição meio folgada, numa posição até um pouco mimada, talvez um pouco dependente, só exigindo mais, demandando mais. Então, essa conjunção Sol-Vênus também ajuda a olhar para isso, e a gente precisa ter esse equilíbrio, como já disse, dos dois lados. Então, em resumo, nós temos uma semana que tem uma coloração que vai
abrimos a semana com essa forte tonalidade capricorniana, favorecendo trabalho, produtividade, planejamento estratégico, embora a gente precise ter cuidado com aquela quadratura de Júpiter com o eixo nodal, que pode bagunçar um pouco essa objetividade em alguns momentos e colocar alguma incerteza, então, atenção para isso. E mais para o meio da semana, até o começo do fim da semana, a gente tem Netuno superativado, especialmente por causa do trânsito da Lua pelo signo de Peixes. Então, já é o meio da semana muito sonhador, muito romântico, muito sensível. Esse romantismo aí, ele é um pouco, como é que eu vou dizer? Não é um romantismo tão aberto, porque Vênus está retrógrado, então não é aquele romantismo generalizado, é mais essa coisa um pouco nostálgica até. Lua em Peixes sempre traz muita nostalgia, sempre traz um saudosismo. Então, Netuno muito ativado, Lua em Peixes, Júpiter ativado, de quarta até sexta-feira, mais ou menos, a gente tem muita sensibilidade no ar, e fechamos a semana com a conjunção Vênus-Sol, colocando muita ênfase nos nossos relacionamentos, nas nossas trocas, nos nossos valores. Então, é assim que essa semana vai se desdobrando. Uma outra coisa também, com Vênus conjunto ao Sol, além dessa ênfase muito forte nos contextos relacionais, a gente tende, às vezes, a querer a paz a qualquer custo e, sem perceber, esse custo fica alto demais. Por isso que eu estava falando bastante que a gente precisa refletir sobre as exigências excessivas que colocamos sobre o outro ou que os outros colocam sobre nós. E, geralmente, é assim, um dos lados pode estar cobrando um preço muito alto e o outro lado, que está pagando esse preço muito alto, pode estar se sentindo inseguro, desvalorizado, por isso que topa, né, arcar com esse custo. Agora, tem muita insegurança nessa história, tem muita desvalorização, e por isso também são dinâmicas que também precisam ser analisadas, ser reavaliadas nesse contexto. Sempre que a gente fica se espremendo demais para caber numa história, tem alguma coisa errada, e isso vale para qualquer que seja o lado da equação. Bom, é isso que nós temos nesta semana. Muito trabalho, colorido com muita sensibilidade e ainda essa necessidade de olhar para o nosso sentido de valor. Espero que você tenha gostado até aqui, espero que essas informações ajudem você a clarear um pouco aí essa semana que está começando. E qualquer coisa, deixa o teu comentário aqui e a gente vai conversando. Até a próxima. Boa semana para todo mundo.